Fala, meu querido ouvinte, quem está na linha aí quer mandar uma música, manda uma música aí bem, né, romântica aí, nessa longa estrada da vida, na boleia do caminhão, ouvindo aí o canal Bad Draw, que chegou para falar de Padrão de Projeto, essa série que eu tô achando maravilhosa. A série Padrão de Projeto, ela tem como objetivo melhorar o tempo, certo? E como é que é o nome daquele negócio mesmo que diz? A eficácia, né? A eficiência, né? A sua produtividade como programador dentro do sistema Wix. Porque quando a gente fala em padronização, a gente fala de reusabilidade. Se a gente fala de reusabilidade, a gente fala que você constrói uma vez e usa várias vezes. Se você é um empreendedor dentro desse ramo de programação, você sabe que o que eu estou te falando é muito importante, tá? Então a gente hoje vai resolver dois problemas aqui, fique bem atento. O Wix introduziu recentemente, tá, esse conceito de sessões. Deixa eu te falar, eu tenho cursos publicados na Udemy, eu falo isso em todos os vídeos porque eu quero vender cursos sim, tá? Então se você ainda não fez o curso lá do Bad Draw, compre o curso do Bad Draw. Eu ensino lá desde os conceitos fundamentais dessa transmigração, né, dessa construção desse framework Velo sobre a linguagem JavaScript, até conceitos de manipulação de bancos de dados, tá? Você vai sair do zero e se tornar um profissional e vai acompanhar esses vídeos aqui com muito mais facilidade. Eu sim, eu pretendo seguir com você durante todo esse processo, trocando, né? Trocando, nem melhor nem pior, né? Então a gente segue assim, o Wix lançou esse conceito de sessões, ok? E junto com o conceito de sessões, ele também lançou uma nova maneira de você enxergar como os teus sites funcionam. Tá? Esse conceito não é do Wix, o conceito de sections é do HTML5. E muitas vezes o seu conteúdo ele está numa seção, um pouco mais abaixo tem outra seção. E as seções às vezes elas não precisam ser todas mostradas ao mesmo tempo, ok? Então a gente vai resolver esse problema de navegar entre as seções. Ah, Bad Draw, eu faço isso com âncoras, tá? A âncora rola ali, né? A gente vai fazer com que as seções apareçam e desapareçam e também usar esse processo de rolar, tá? E existe um outro processo também. Se eu estou numa seção, tá, eu dou um refresh na minha página, você já notou que ele vai sempre voltar para a primeira seção que estava. Mas isso não é tão confortável para o usuário. Eu vou te mostrar quem que resolveu esse problema. O Google aqui, quando eu seleciono uma imagem, eu dou um refresh na página, ele não me faz novamente procurar essa imagem, ó, porque ela pode estar muito lá embaixo, entendeu? Então eu dou um refresh e eu volto de onde eu estava. E hoje a gente vai resolver isso aqui juntos do zero. Tá? E para isso a gente vai construir um escopo aqui, claro, um escopo que tem finalidade didática, mas que você vai conseguir entender. A primeira coisa que eu vou fazer é adicionar algumas seções aqui. Vou adicionar a seção em branco, tá? Uma, e aí adicionei aqui, mas eu posso clicar também em duplicar, e aí eu vou ter 3 seções, tá? Eu vou aqui na primeira seção, eu vou clicar sobre ela e botar aqui alterar background. Essa seção ela vai ter uma cor cinza, tá? Aqui eu vou alterar o background também. Essa segunda seção ela vai ter uma cor azul, tá bom? E a terceira é que não existe, né, por algum motivo. Na verdade a primeira ficou branca, a segunda ficou cinza e a terceira azul. E para mim já tá ótimo. Se você não gostou, comente aí. Bad Draw, a primeira seção deveria ser laranja. Claro, deveria. Mas o Bad Draw está aqui também como um revolucionário rebelde que diz respeito à cor das seções. Isso é muito importante para que uma relação sadia seja mantida. Então vamos lá. Seção 1, certo? Vamos para a seção 2 aqui com a titia, né? Sua tia do jardim fazia isso com você? Vamos aqui com a titia. Porque você era bem pequeno, cara. Você não é o cara que você é hoje. Você não é a mulher que você é hoje, né? Hoje as pessoas te olham e te tratam, né, de uma maneira, mas te tratavam como se você fosse um ursinho, né? Você era pequenininho, fofinho, né? Era diferente. Isso vai mudando ao longo da vida, graças a Deus, de maneira gradativa, né? Já pensou se fosse num estalo só? Então temos 3 seções aqui de 3 cores diferentes. A branca que não deveria ser branca, que deveria ser laranja, mas que ficou branca. A cinza é azul. Tá tudo bem pra gente. Agora vamos imaginar aqui a seguinte situação. Essa seção 2 ela é do tipo recolhida e a seção 3 também. Então ao visualizar o site eu só vejo a seção 1. Mas eu quero navegar para o conteúdo da seção 2 e tal. E aí começa a surgir o problema. Aí a gente vai fazer um código que padroniza isso. Se você está acompanhando o canal Bad Draw, você sabe que o canal Bad Draw entrou com força aqui
na programação orientada a objetos usando JavaScript. Você vê aqui que eu tenho alguns restos de código aqui. Vou apagar aqui para a gente fazer do zero, tá? Se eu te falar o que aconteceu, você vai chorar. Então não vou nem te contar, vou te contar sim. Eu fiz esse vídeo, ele ficou com 37 minutos de duração, eu fui olhar, o meu microfone estava desligado. Você acredita nisso? Claro que você acredita, você sabe que num mundo como o nosso, a lei de Murphy existe. Se uma coisa pode dar errado, ela dá, ela não liga para você. Porque ela ignora o seu conceito de dar certo e errado. Para ela, yin e yang são sempre a mesma coisa. O certo e o errado tanto faz. Então, esteja confortável da maneira que você está, nobre gafanhoto. Na derrota ou na vitória, tenha um coração puro. Ok? Então vamos lá, seguindo aqui com Titio Bad Draw. Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma classe. Estávamos falando de orientação ao objeto. E vamos criar uma classe, e essa classe vai oferecer para a gente um método para que a gente possa navegar entre essas seções. Primeiro, com pouco código, né? E segundo, essa classe pode ser usada universalmente em qualquer sistema seu que tenha essa característica de ter seções. Cara, aí praticamente desceu uma luz do céu e falou, caramba, isso é muito top. Isso é praticamente, sabe, arrastar e soltar, né? Só que usando o código. Esse é o conceito do Wix. Então você vem comigo aqui na pasta public, dentro de útil, a gente vai criar um novo arquivo, vamos chamar ele de navigate, tá? Ponto .class. Ah, Bedroll, precisa botar esse ponto .class, cara? Não, é uma convenção entre programadores, tá? Para que a gente reconheça que aquele script se trata de uma classe, tá? Ok? Tudo bem. E a primeira coisa que a gente vai criar aqui dentro, logicamente, é uma classe. Ela precisa ser do tipo export, porque eu vou chamar ela lá onde quer que eu precise dela, export class navigate, com N maiúsculo, sim senhor, e o senhor não me apareça com N minúsculo na classe, porque existe uma convenção das bruxas, não, convenção entre programadores de que o N é maiúsculo, tá? Só assim nós reconhecemos que é uma classe, certo? As bruxas decidiram, os programadores acataram, e tá todo mundo feliz. Aí vem você, ah, cara, não, vai funcionar se você não botar o N assim, mas se eu ver o seu código, sinta-se ameaçado. Então vamos lá, toda classe, ela em JavaScript, ela tem um método construtor, tá? Em outras linguagens também, normalmente tem um método construtor. Em JavaScript ele é obrigatório, mesmo que você deixe ele vazio, tá? Então o nosso método construtor, Bedroll, e aí? Fiz a classe, paramos aí, acabou, pode desligar o vídeo aí. Não, mentira, vamos seguir adiante. E o que essa classe vai receber a princípio? O nosso método construtor, ele vai receber uma seção, né? Seção ali, a gente vai iniciar a classe passando uma seção, assim, eu gosto de botar o S cifrão antes, eu sempre te falo isso porque se refere a um componente, e vai receber também a lista de sessões, tá? A lista de sessões do site, lista de sessões. Dentro do método construtor, a gente define também os atributos da classe, tá? E esses atributos, eles têm essa palavra-chave this antes do nome do atributo. Então, this.current section, tá? Vai ser igual a seção, tá? Então, ao iniciar a classe pelo método construtor, tá? Saiu aqui maiúsculo, a gente define que current, tá maiúsculo ainda, eu apertei o caps lock aqui. Current section vai ser igual a seção que a gente está passando ali. E this.list sections vai ser igual a lista de seções que está sendo passada ali no método construtor inicial. O método construtor é chamado toda vez que uma nova instância da classe é chamada, ok? Então aqui a classe está feita. E agora a gente vai criar o primeiro método dela, tá? O primeiro método da classe vai se chamar navigate_to, tá? E aí ele vai receber a seção que a gente quer acessar, tá? E como que ele resolve o problema para a gente? A primeira coisa que ele faz é pegar a nossa lista de seções, this.list sections. Eu acho que você não entendeu bem quem é essa lista de seções. Então vamos vir aqui na frente e vamos dar aqui dentro do onRed um console.log em, tá? No elemento aqui, section, você vai ver que eu não estou selecionando um em particular, e sim de maneira global, assim, o elemento seção. Aí você vai ver que ele vai me retornar um array, tá? E esse array contém todas as sections que essa página tem, section 1, 2 e 3, tá? Na forma de um array.
Então eu tenho todas as seções da página dentro do elemento section. Então essa lista de seções é exatamente os elementos sections de uma página. Então a gente vai percorrer a lista de seções, né? Fazer um map, porque ele é um array, ok? Normalmente eu chamo essa variável de item, mas aqui eu vou chamar de seção, né? Porque cada item é uma seção e a gente vai dizer que seção.collapse, ok? O que eu estou fazendo aqui? Fechando todas as seções. E o que eu vou fazer depois? Abrir a que eu quero, que eu passei ali, que é a seção, né? Seção.expand. Tá? Com isso, todas as seções se fecham e abre só a que eu quero. Então, eu já resolvi o meu problema de navegação. Vamos colocar isso na prática agora. A primeira coisa que a gente vai fazer é importar aqui a classe Navigate, ok? E ela já vem com aquele método, né? Então, Navigate from, né? Pasta public, pasta útil, né? Esse é o caminho do arquivo. E Navigate, aqui com N minúsculo, Navigate.class, né? Que é da onde a gente está fazendo a importação. Aqui abaixo a gente vai declarar uma variável global, vamos chamar ela de Navigate Page, né? Ou Navigate, né? Navigate é igual a new Navigate. Tá? E agora a gente está se referindo à classe, que é com N maiúsculo, que eu te ameacei que se você não botar a gente aqui, praticamente vai virar inimigos públicos aqui. Então, brincando. No nosso método construtor, diz que nós temos que passar dois parâmetros, que é a seção e a lista de seção. Tá? A seção corrente, a gente definiu que é a nossa section 1, certo? Aqui, ó, section 1. Vai passar a ser a seção que está em uso ali. A princípio, nada de demais. E a gente vai passar esse elemento section aqui, ó, que é a nossa lista de seções, tá vendo? Então, a Navigate é uma instância da classe Navigate e ela está aqui. Agora, para que a gente possa ver isso na prática, vamos colocar alguns botões aqui de navegação, tá? Eu vou botar um botão aqui, e esse botão aqui na section 1, deixa eu dar uma mexida aqui, porque eu não estou conseguindo. Ele vai fazer a navegação para a seção 2, certo? É uma navegação. Esse é o botão 1. O botão 2, tá? Ele vai estar aqui na seção 2, ou ele vai voltar para a seção 1, é o botão 2. A seção 2 ou vai voltar para a seção 1 ou vai avançar para a seção 3. Aqui eu navego para a seção 1, no botão 3 eu navego para a seção 3. E na seção 3, eu só vou poder voltar aqui para a seção 2, tá? Mas isso poderia ser de diversas maneiras, tá? Eu só quero que você entenda, olha só, que a gente teria uma faxina muito grande aqui, certo? Uma faxina bem grandona para criar esse processo aqui, fazendo navegação, que fecha, que abre, tal, não sei o quê. E a gente delegou ao método de uma classe fazer isso. Então, vamos lá. Eu preciso criar aqui eventos para os botões, ó. Button 1.onClick, certo? Navega para a seção 2. E como que eu faria isso? Chamaria a instância da classe, que é Navigate, com N minúsculo, ponto, Navigate to, e diria para qual seção eu quero ir. Eu quero ir para a section 2. Mas a gente sabe que além do botão 1, né, tem um outro botão que vai para lá também, ó, o botão 4. Como que eu seleciono dois em um só? Boto uma vírgula aqui, abro outra tralha e coloco aqui botão 4. Então, botão 1 e botão 4 estão indo para a section 2. Tá? Vamos copiar isso aqui. A gente viu também que botão 2 está indo para a section 1. Mas BadDraw é só uma linha de código mesmo para eu poder navegar? Né? Só uma, navigate.navigateTo, sim. Importamos aqui a classe, instanciamos a classe e com a instância da classe a gente acabou aqui, ó, criando essa facilidade toda. Tá? Criamos aqui o método para o botão 2, né? Tá aqui, e o botão 3 ele vai para section 2, né? Botão 3 vai para section 3. Tá? Vamos ver isso funcionando na prática, vamos ver se o BadDraw resolveu mesmo essa questão e agora a navegação ficou muito simples aqui com o BadDraw. Então vamos lá, seção 1, cliquei,
Pô, sessão 2. Caramba, naveguei, ó. Voltei para a sessão 1, fui para a sessão 2, fui para a sessão 3, voltei para a sessão 2, fui para a sessão 1. Então, a gente está navegando entre sessões. Isso não é bacana? Isso é muito bacana. Certo? Mas como que eu faria um pouco, né, um pouco diferente esse processo, né? Isso a gente vai, são cenas para o próximo capítulo, tá? Que é a questão da gente não ocultar, mas rolar entre elas. A gente vai ver isso já já. Agora eu vou publicar aqui, tá? E você vai ver o seguinte, deixa eu entrar aqui, tirar, como eu te disse, eu fiz esse vídeo e acabei perdendo, né? Você vai ver que toda vez que a gente entra nessa página, que por mais que eu navegue, ó, sessão 2, sessão 3, se eu der um refresh, eu volto para a sessão 1. E às vezes isso não é interessante, tá? E como que a gente resolveria esse processo? A primeira coisa que a gente vai entender é que existe aqui na URL a possibilidade de botar uma interrogação e, por exemplo, ó, nome igual bad draw, tá vendo? Então, isso aqui, o atributo nome igual bad draw é reconhecido dentro da URL como uma query, né? Eu vou te dar um exemplo aqui, a gente vai importar aqui o pacote Wix Location, import Wix Location, né? E eu vou dizer o seguinte aqui para ele, ó, console.log ao invés de section, wixlocation.query, tá? Vou publicar novamente e você vai ver que se eu tiver colocado ali aquele nome igual bad draw, aqui no console ele me mostra na forma de um objeto, ó. Aqui ainda está o array porque ele está me mostrando as sections, ok, navegação, tá, não tá ali, mas vou colocar agora, interrogação, nome igual bad draw, tá bom? Vou dar um enter aqui, ó, e a gente vai começar a ver o seguinte, reading size, ok, tá aqui, ó, mas eu vou limpar e aí eu vou entrar de novo, aí vai ficar mais fácil da gente ver. Entrei, tá aqui, nome, bad draw, um objeto. E como que eu colocaria outro? Colocaria aqui um E comercial, por exemplo, idade igual 38. Dá um refresh nisso aqui, você vai ver que agora, né, aqui embaixo, aqui, mas eu vou limpar de novo para poder deixar mais em cima, tá aqui, ó, nome, idade, tá vendo? Nome, bad draw, idade 38. Então, é esse cara que a gente vai usar ao nosso favor. Dentro aqui da documentação do Wix, dentro do Wix Location, a gente tem carry params, né? Carry, o parâmetro add. Então, como é que a gente vai fazer isso funcionar? Aqui dentro, ó, esse modelozinho aqui permite que a gente adicione aquela URL, não da maneira que eu fiz, escrevendo, mas através do código, esse processo, ok? Então a gente vai fazer isso assim, ó, import Wix Location, tá? A gente vai trazer o Wix Location aqui para dentro da classe, e aqui dentro do método construtor, né, a gente, dentro do método construtor, não, dentro do navigate, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar esse processo do params, e a gente vai criar um parâmetro chamado S de sessão, tá? Aqui é só o Wix Location, não o Wix Location Front-End. E a gente vai passar para esse S o valor ali da nossa sessão, .id. Tá? Vamos ver isso acontecer já já. Vou publicar aqui de novo. E você vai ver que assim que eu navegar entre sessões, ele vai criar um parâmetro de S. Tá? Eu vou tirar ali aqueles dados que eu passei. Vamos dar um Shift F5. E assim, ó, a cada vez que eu navego, ó, o usuário ele não está vendo nada, tá vendo? Mas se eu clicar, deixa eu ver se o código já foi colocado, Wix Location, quero parâmetro de S, sessão.id. Tá? Publiquei, pode ser que ele não tenha pego a última versão do código, mas eu vou dar um Shift F5 e normalmente resolve, tá? Vou dar um sessão 2 aqui, e o que que acontece ali, ó? Se eu tirar o mouse dali, você não vê nada. Mas se eu colocar, você vai ver que S, ó, é igual a section 2. Vamos para 3, ó. S é igual a section 3. 2, section 2, seção 1, section 1, ok? Então a nossa URL está guardando o ID da seção, tá? Mas vamos lá para a seção 2, eu vou dar um refresh aqui. Adiantou alguma coisa? Não, ele voltou para 1. Por quê? Porque a gente precisa agora tratar essa informação. Então o método construtor vai definir que toda vez que uma classe for instanciada, a gente precisa saber se type of, né, wixlocation.carry.s é diferente de undefined. O que que eu estou dizendo aqui? Eu estou
Estou perguntando para o sistema o seguinte: existe algum valor ali passado para o S na URL? Só me diz isso. Ah, existe? Então eu vou fazer o seguinte: eu vou percorrer a minha lista, igual eu fiz aqui, ó, né? Vamos percorrer a nossa lista e se por algum motivo, né, a seção .id for igual, né, isso aqui faltou botar o if aqui, a ideia foi boa, né, mas o if é necessário. Se a seção .id, epa, nós, hein, botei aqui, se a seção .id for igual a esse valor, né, que a gente tem ali na URL, significa que a gente tem uma seção que a gente possa entregar. Aí o que, que a gente vai fazer? A gente vai chamar this, quer dizer, um método dessa classe, chamado navigateTo. E o que, que a gente vai passar? A gente vai construir, a gente só tem o ID, mas a gente vai construir o seletor, assim, ó. Vamos botar a tralha aqui e concatenar com esse xLocation aqui, .carry s, né, que já está marcado lá, section 1, section 2. Essas sections normalmente vão ter nome, seção portfólio, seção galeria de fotos e tal. E aí ele já vai fazer essa navegação para a gente. Vou publicar aqui, tá? Tá vendo que a nossa URL diz aqui section 2. Então, ao dar um shift F5, ó, o que, que tem que acontecer? Ele já tem que ir direto para section 2. Por que, que isso não aconteceu? Porque provavelmente eu ainda estou usando um código, né, que só foi carregar agora. Então, eu estou dando um shift F5, ó, ele está aqui indo para section 2. Vamos para section 3. Vou dar um shift F5 aqui, ó. Estou recarregando a página. E ele já está entrando direto na seção 3. Porque ele reconhece que essa URL aqui, tá, que está sendo marcado, vamos botar a seção 1 normalmente, ó, e isso dá para o usuário o conforto que a gente tem, por exemplo, ao navegar no Google. Tá? Talvez não sirva em todos os sistemas, mas em alguns sistemas, ter um sistema como esse é muito importante. Tá? Então a gente tem um método navigateTo e a gente poderia ter também um método navigateScroll. Tá? Mesma coisa, seção, list, section, só que a gente não precisa fechar as nossas seções, podemos fazer isso aqui, ó. A única coisa que a gente vai fazer, ó, é passar ali para aquela URL, tá? E a gente precisa também entender o seguinte, seção.scroll to, certo? Quer fazer o scrolling ali para a seção. E agora me diz uma coisa. Sabendo, né, que as nossas seções, elas como elas são, a gente precisaria só fazer uma mudança aqui, ó. Ah, eu conheço como funciona o meu sistema, então eu uso aqui a navigateTo ou a scroll, né? E aí depende de cada sistema, é mudar qual a função que está sendo chamada ali. No nosso caso é a navigateTo. Vamos deixar ali recolhido, ó. Recolhido, tirar o recolhido desses sistemas. E o que, que ele vai fazer agora? Quando a gente chamar aqui, ó, no front, ao invés de chamar navigateTo, vamos chamar navigateScroll, tá? Já está ali, ó, é basicamente o mesmo processo, ó, navigateScroll. E vamos lá, vamos visualizar e vamos ver se está tudo perfeito. Estamos aqui na seção 1, normalmente, cliquei e fui para a seção 2, certo? Seção 1, seção 2, ó, já estou navegando tranquilo aqui entre as seções, certo? Então, nenhum problema acontecendo. Ah, bad draw, mas também tem a questão do viewport enter. Claro, as suas seções, elas também poderiam, através do viewport enter, passar a guardar ali na URL o valor onde ela está. Quer dizer, quando a seção entra na tela, aí ela vai guardando. Então, são muitas possibilidades. Mas aqui, a gente criou essas possibilidades. Eu, particularmente, gosto dessa questão do navigateTo, até porque, através de âncoras, dá para fazer esse efeito do scroll. Ok? Então, gostou demais esse vídeo aqui do canal Bad Draw? Já curtiu, já compartilhou, já falou, tal, não sei o que, eu tô suando. Cara, tem uma onda de calor passando no Rio de Janeiro e lógico que ela tá batendo na minha casa. Beleza? Eu fico por aqui, são 23 minutos de vídeo. Caraca, fiquei careca. Do nada, assim. Tchau.